你好，大家好，我是Luan, eu sou o Luan, e esse é mais um vídeo aqui do canal para falar um pouquinho sobre mandarim. Então eu vou falar um pouco sobre pinyin, ou pinyin, né? Vou continuar falando sobre isso, na verdade vou deixar uma série de vídeos essa semana para tentar concluir esse assunto. É um pouco diferente, né, estudar as letras novamente para estudar chinês. Eu lembro quando eu cheguei na China e tive que estudar o pinyin, eu me senti de novo na alfabetização. Mas é mais ou menos essa a ideia, essa sensação mesmo. Por que isso é importante? Porque, na verdade, os sons, a fonologia chinesa tem peculiaridades importantes com relação ao que a gente está acostumado, né, com português, inglês, outras línguas mais próximas da nossa realidade ocidental. E aí, para isso, foi desenvolvido esse sistema para uniformizar a forma como a gente escreve as palavras chinesas em letras latinas para motivos ocidentais, enfim. E para estudar a própria língua chinesa. Então, vamos lá. Como vocês viram no último vídeo, eu falei um pouco sobre os sons, alguns sons mais complicados da língua chinesa, né? O ZH, o CH, o SH, aqueles sons que a gente faz com a língua lá no fundo do céu da boca, né? Mas hoje a gente vai falar sobre algumas coisas mais simples, porém que também tem algumas curiosidades importantes, interessantes. Bom, eu separei então essas 6 letras, né, em 3 grupinhos. Por que esses grupinhos, né? Porque essas letras, elas têm um som muito próximo em chinês, o que inclusive dificulta muitas vezes a comunicação quando eles estão aprendendo português, por exemplo. Porque muitas vezes quando a gente fala palavras com B ou com P, para um chinês, ele entende a mesma letra, muitas vezes. Ele entende o mesmo fonema, porque para eles é muito parecido. Mas qual é a diferença? A diferença principal é que o P, ele é mais aspirado, né? Ele vem lá da garganta como se ele tivesse um R nele. É P, P. Esse é o som. Inclusive, em chinês, quando eles estão aprendendo pinyin, eles chamam essas letras de Bo e Po. Bo, Po. E o próprio B, ele não é tão... ele se aproxima mais do som do P. É um B, B, B. É um B, só que é um B meio aspirado. Então ele fica meio B, B, B. Ele fica próximo do P mesmo. E o P, ele é bem aspirado. P, P, né? Então aqui a gente tem alguns... vocês podem ver alguns exemplos, né? Alguns caracteres chineses e como a gente pronuncia eles, né? Esse aqui é o Ba, Ba, Ba. Tá vendo? Ba. É um B bem parecido com P. Esse caractere ele é muito usado como um caractere sonoro. O que é um caractere sonoro? O que eu chamo de caractere sonoro? São os caracteres que o som deles é importante na formação de nomes, né? Nomes de países, nomes próprios. Então, por exemplo, o nome do Brasil. Você já deve ter visto em algum vídeo falando que Brasil em chinês é Ba-Xi, esse Ba, mais um Xi. Então, Ba-Xi é Brasil em chinês. Esse daqui é o Pai. Pai, olha, lembra, segundo tom, ele é crescente, né? Pai, Pai. Parece pai, né? Mas é Bai, só que um B mais forte. É Bai, Pai, Pai. Isso é branco em chinês, tá? É a cor branca. Pai. Lembra que parece muito com o caractere de Zhi. Lembra de como é que é o dia em chinês? Zhi, Zhi, dia. Mas se você adiciona esse tracinho em cima, ele se transforma em Pai, Pai, branco. Bom, como eu falei, a letra P é um pouco diferente porque o P ele é mais aspirado, né? P, 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 Pó. Esse aqui é o Pá. Pá, ó. Som está subindo. Pá, Pá. E é um P, então ele é bem aspirado. Pá, Pá. Isso aqui é subir uma
ladeira ou uma montanha, ou mesmo eu posso usar com escadas, né? Uma escada muito longa ou muito íngreme. Sempre que eu estiver meio que escalando algo, subindo em altitude, mas eu não estou escalando mesmo com as minhas mãos, com equipamentos do esporte, né? Eu estou só subindo com os meus pés, isso é pá, ok? E pá é medo, né? Estar com medo, é pá, medo. Você vê que esses caracteres têm algumas semelhanças, né? O pá tem o Bá aqui, ó, tá vendo? O Bá ele tá bem aqui, mas tem uma outra parte dele aqui, um outro radical. E o Pá também, ele também tem o G, ele também tem um Pai, mas ele tem um outro radical aqui, certo? Tranquilo a fonética, né? Tranquilo como pronuncia isso. Esses aqui, em chinês, o D e o T, em chinês também são muito parecidos, acontece a mesma coisa com o B e com o P. Muitos chineses, quando eles estão usando português, ou quando eles estão conversando, aprendendo, eles não entendem muito bem a diferença entre o D e o T. E quando eles falam, alguns chineses que eu conheci no Brasil, aprendendo português também, eles falam um som muito parecido. O que é bastante compreensível, né? A gente sabe que o D e o T, eles são realmente letras muito parecidas, eles têm fonemas parecidos, eles sofrem fenômenos parecidos na língua, no idioma, mesmo na língua portuguesa. E eles são realmente muito parecidos em chinês, mas a questão aqui é muito parecido com o B e o P. O D, ele se aproxima do T, então ele não é exatamente como o nosso D, ele é meio que um T, é um D meio T. E o T, ele é aspirado, então ele é T. É como se você falasse com um R aqui vindo da garganta. T. Vamos a alguns exemplos. Esse caractere é o tá. Tá significa grande e é o quarto tom, é batido. Tá é grande. Esse caractere é tá. Terceiro tom, né? Aquela vogal tremida, né, do chinês. Tá. Esse caractere significa bater. E na verdade ele é utilizado em muitas outras expressões da língua chinesa em que a gente utiliza as mãos para clicar em algo, para discar em algo. Então, realizar força com as mãos, muitas vezes a gente vai usar o tá. E o T. O T a gente viu quando a gente estava aprendendo os pronomes, não é? O T, mas assim, agora eu vou me esforçar mais em pronunciar ele bem certinho, porque ele é aspirado, né? Então ele é tá. É assim que fala ele em chinês. Tá, ela. Lembra que ele e ela têm caracteres diferentes, mas a pronúncia é a mesma. É a mesma palavra, como a gente pronuncia. Ele e ela. Tá. Na escrita é que é diferente. Ok? E finalmente, o N e o L. O N e o L, eles têm uma relação um pouco diferente que o B e o P e o D e o T têm. O N e o L não são tão parecidos para quem realmente diferencia eles dois, mas existe uma curiosidade muito interessante na China. Como eu já citei aqui também em alguns outros vídeos, dentro da China existem muitos dialetos, né? O mandarim é na verdade o dialeto oficial, o dialeto governamental e assim o dialeto que as pessoas aprendem na escola. Mas em cada cidade na China, ou pelo menos em cada região, eles têm dialetos e formas vocais bem diferentes, muitas vezes, do mandarim de se comunicar. Em alguns desses dialetos, eles não possuem a letra N. Eles absolutamente não têm a letra N. Então eles pronunciam tudo com L. Eles trocam N por L. É bem interessante isso, quando você está conversando com um chinês e você percebe que ele não consegue pronunciar a letra N. Por exemplo, eu morava numa cidade chamada Nanjing,
E tinha alguns chineses do sul da China, eu acho, que por conta do dialeto que eles estavam acostumados a pronunciar, eles falavam Lanjing, Lanjing, em vez de Nanjing. Era bem estranho, mas enfim, é isso. E aí eu queria lembrar, de novo, comentar um pouco sobre os pronomes, né? Você, em chinês, ni hao. Você, em chinês, ni hao. Lembra? Ni e terceiro tom. Se eu falo ni hao, o hao é terceiro tom. Não ponho terceiros tons juntos. O primeiro vai virar segundo. Então ni vira ni. Aí eu falo ni hao, ni, você. Só que em chinês também tem uma forma, uma maneira mais formal de falar com as pessoas. Se você vai falar com um professor na faculdade, ou às vezes com uma pessoa que você quer demonstrar algum respeito maior. Muitos empresários na China vão às vezes se dirigir assim aos seus clientes, né, que é para mostrar respeito e tudo mais. Nin, você, ni, mas você também pode ser nin. Talvez uma forma de dizer o senhor ou tu, né, dependendo onde tu seja mais considerado mais formal. Nin, tá bom? Ni, nin. Então eu também posso dizer nin hao, em vez de ni hao. Mas quando eu vou dizer nin hao, quando eu vou falar com uma pessoa que eu quero demonstrar algum respeito maior. Então nessa situação mais formal, em vez de dizer ni hao para dizer oi, eu vou dizer nin hao, ok? E agora a letra L, né? Lembra, o E no chinês, a gente vai falar também das vogais, mas o E em chinês ele é lido como um A fechado, um E. Então isso aqui é L, tá bom? L. E geralmente o L ele vem com uma tonação neutra na palavra, que a gente vai ainda se acostumar mais com essa ideia, mas lembra que não precisa se preocupar com o tom. E por último, eu queria falar desse caractere, que ele é um pouco mais complicado, acho que dá pra ver que ele é um pouco mais cheio de traços, que é o lá. Então esse é o L, esse é o lá, e é quarto tom, lá. O que é lá? É apimentado. Isso aqui era muito importante para mim na China, porque eu odeio comida apimentada, eu não gosto de pimenta, não me faz bem. Então, quando eu chegava num restaurante, ou sempre que eu ia comprar alguma coisa na China, eu fazia questão de pedir pula. Lembra do bu, que é não? Pula, pula, pula. Sempre pedia pula quando eu ia comer na China. E é isso, essas são algumas palavrinhas, alguns dos sons chineses. E se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais dos sons dessa língua, por favor, deixa um like nesse vídeo que ajuda pra caramba. E também, se quiser saber mais sobre chinês, se inscreve no canal que nós vamos ter mais vídeos falando sobre pinyin e sobre a língua chinesa. 再见!